E aí, preparados para uma aula super legal? Vai ser legal mesmo, por quê? Eu vou corrigir uma redação do Enem. É a redação da Rafaela Reis, minha aluna, da minha sala de língua portuguesa, que ela fez para o último Enem sobre a invisibilidade e registro civil. Fique comigo! E a todos vocês que já me acompanham no canal, muito obrigada! Vocês que ainda não me acompanham, estão assistindo a aula pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever no canal. Tudo isso aqui é para ajudá-los a passar numa prova de vestibular, de concurso público, na escola, na vida e assim por diante. Mas não vamos perder tempo. E o tema da redação é sobre invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, do Enem de 2021. A aluna começa da seguinte forma: na historiografia colonial, foi um período densamente povoado por diferentes raças, tornando-se evidente um país miscigenado. Por consequência, indivíduos sem registros eram frequentes e invisíveis na sociedade. De antemão, gostaria de avisar que essa aluna ela tirou 920 nesta redação. Ela teve erros na competência 1, que trabalha a questão da gramática, da norma culta, e na competência 3, que trabalha o plano de texto, toda a organização, toda a argumentação. Você pode verificar que dá para tirar uma nota alta no Enem, se fizer a coisa direitinho. Nesse primeiro período, houve um probleminha nesse início, quando ela diz na historiografia colonial, foi um período densamente povoado. Quando ela coloca a vírgula, a intenção dela é colocar aí um adjunto adverbial, na historiografia colonial. Ele deslocado, realmente deve-se usar uma vírgula. Quando vai mais adiante, foi um período densamente povoado por diferentes raças, houve um probleminha sintático. Para melhorar esse probleminha sintático, ela poderia dizer o seguinte: na historiografia colonial, vírgula, observa-se um período densamente povoado. Colocaria esse observa-se como uma voz passiva, sintética, para mostrar que um período densamente povoado por diferentes raças seria aí o sujeito dela, o sujeito do verbo observa-se. Dessa forma, o adjunto adverbial ele estaria correto. Quem lê fica pensando, e agora? É um adjunto adverbial, um período densamente povoado, é sujeito do verbo ser, mas para ser sujeito, um período densamente povoado por diferentes raças foi na historiografia colonial, então perde-se um pouquinho o sentido. Para que o sentido fique completo, então precisa organizar a sintaxe. A seguir, ela coloca a vírgula antes do gerúndio correto, tornando-se evidente um país miscigenado, e aí houve outra quebra sintática. Por consequência, dá a ideia de que precisa introduzir aí um outro período. Houve um truncamento sintático. Ela poderia terminar nessa parte do miscigenado, colocar um ponto e daí iniciar outro período. Houve uma quebra sintática. Continuando, ela diz: por consequência, indivíduos sem registros eram frequentemente invisíveis na sociedade. Essa parte sem registros, também nós temos aí um adjunto adverbial que ele está deslocado. Deveria vir entre vírgulas. É claro que a banca ela tem um limite de palavras ali para o adjunto adverbial, o tamanho dele, quando ela vai pontuar como erro, quando não vai. O Enem é uma dessas bancas. Então, no geral, o Enem, a partir de 3 palavras no adjunto adverbial, se não colocar a vírgula, se não obedecer a vírgula, vai ser penalizado. Como aqui, sem registros, é um adjunto adverbial de 2 palavras, a banca não iria penalizar. Mas, pelas regras de gramática, deveria ter. Vamos ao próximo período. Análogo ao século XXI, vírgula, a garantia de acesso à cidadania no Brasil é desigual. No entanto, é direito civil da Constituição Federal Brasileira de 1988, proposta a todo cidadão. Vamos parar ainda neste período. Este análogo ao século XXI, ela quer fazer uma comparação do que ela falou anteriormente com a introdução do assunto que pede a frase temática. Uma coisa é certa: ela está trabalhando em toda a frase temática da redação. Isso é bom, isso é muito importante.
importante. Quando ela diz essa comparação e ela fala a garantia de acesso à cidadania no Brasil é desigual, no entanto, é direito civil da Constituição Federal, esse direito civil da Constituição Federal não é dela, não é a ideia de posse, é direito do cidadão, e isso já é previsto na Constituição Federal, que vai ser aí problema da competência 3. Ela traz aqui um problema de clareza. Outro probleminha é quando diz proposta a todo cidadão. Esta crase ela não existe, porque o pronome indefinido todo dispensa a crase. E também a palavra cidadão é uma palavra masculina, que também dispensa a crase. E o último período, quando ela coloca aí o encaminhamento argumentativo, diz o seguinte: diante disso, é imprescindível uma análise crítica e social e econômica sobre a invisibilidade estrutural da cidadania. Você pode observar que ela faz um parágrafo padrão. Ela inicia, ela apresenta a tese e ela fecha. Ela completa o circuito, ela completa a paragrafação. Esse ponto bem bacana. Vamos agora ao primeiro desenvolvimento da aluna. Você pode observar que ela trabalha com 1, 2, 3, 4 períodos e ela vai também fazer um parágrafo padrão. Para quem não sabe o que é parágrafo padrão, em uma das minhas primeiras aulas eu falei sobre parágrafo padrão. Importante assistir a essa aula. Quando ela inicia, em primeiro plano, desigualdade social é um fator recorrente à dificuldade ao acesso à cidadania brasileira. Ela apresenta a microtese. A primeira microtese. O que é uma microtese? É o argumento que ela vai defender a tese. A tese é o argumento central, a microtese é o argumento que vai sustentar a tese. Deve ser curta e ela faz uma microtese curta. Esse, em primeiro plano, é um elemento coesivo. A banca do Enem aceita como coesão, mas não contabiliza como operador argumentativo, porque a banca diz que é uma coesão referencial, ou seja, é aquela coesão que ela aponta ainda para um termo que virá. É uma coesão catafórica. E você deve prestar atenção, não estou dizendo que a banca entende que não é coesão, não é isso. É que a banca, ela traz um número de conectivos que ela vai aceitar ali para contabilizar. A coesão sequencial, um operador argumentativo que a banca espera, é quando este operador argumentativo, quando ele une o parágrafo em que o candidato está escrevendo com o anterior. Este, em primeiro plano, não faz isso, mas no segundo parágrafo de desenvolvimento ela coloca em segundo plano. O em segundo plano vai fazer uma coesão sequencial com o em primeiro plano. Dessa forma, a banca contabiliza como operador argumentativo. E também no último parágrafo de conclusão, ela coloca ali um conectivo conclusivo, faz a união correta. A banca espera pelo menos 2 conectivos sequenciais, operadores argumentativos entre os parágrafos. Verifiquem que não é tão difícil. Se você obedecer, você consegue a nota 1000. Outra observação que eu gostaria de fazer aqui é quando diz recorrente a dificuldade. O que é recorrente a alguma coisa. Pede preposição. E o substantivo dificuldade pede artigo. Nesse caso aqui, tem que ter a crase. Recorrente à dificuldade. Deveria, é claro, tirar o excesso de a, recorrente à dificuldade, ao acesso à cidadania, mas não vai perder ponto por causa disso. Ficaria mais bonito se desse uma enxugada nesse excesso de a. O período seguinte, ela diz, a prova disso está aos dados. Causou uma confusãozinha aqui que eu vou já falar. Vou ler o período. Aos dados da ONU, Organização das Nações Unidas, que apresenta índices socioeconômicos abaixo da média, consequentemente a isso, a disparidade social é resultante da falta de acesso à educação adequada. Alguns probleminhas. Quando diz a prova disso está aos dados, deveria ser está nos, porque o que está em. Pede a preposição em, é um erro de regência. Nos dados da ONU, que apresenta índices socioeconômicos abaixo da média, consequentemente não precisaria ser a isso, mas a banca também não tirou ponto, não foi penalizada a candidata por causa disso. Enxugaria o texto, daria tempo, daria sobra, espaço para argumentar mais. Bastaria o consequentemente. E a palavra não é disparidade, é disparidade. Social é resultante da falta de acesso a. Quem tem acesso a. Pede a preposição a. Educação é um substantivo feminino que pede o artigo a.
Nesse caso aqui, deve-se usar o acento grave, que é o acento denotativo da crase. O próximo período diz: ademais, é necessário que indivíduos possuam um incentivo educacional de qualidade, sem distinções de classes sociais no Brasil, assim a invisibilidade do registro civil cessará. No último período, logo, o intelecto é mister para construir uma sociedade visível, segundo o filósofo de Frankfurt. Nesse último período, ela fala o filósofo de Frankfurt, mas não diz qual é o filósofo. Houve uma lacuna. Erro da competência 3. Também esse o intelecto é mister poderia trocar e fazer algo melhor. Eu acho que ela não quis repetir a palavra a educação, mas é voltado para isso, o ensino. Poderia ser uma palavra sinônima, mas é claro que na hora ali da prova o candidato ele esquece mesmo. Provavelmente ela não perdeu ponto por usar o intelecto é mister. Não ficou legal, mas poderia dar uma melhorada nisso daqui. Não perdeu ponto, é claro. Aqui ela vai perder ponto em relação à regência, à crase, essa parte aí da competência 1 que trabalha a norma culta. Ela fez um parágrafo de 8 linhas. A introdução dela, que nós já vimos, ela tinha feito com 7 linhas. O desenvolvimento 1 ela fez com 8. Ela está ali trabalhando de uma forma bem organizada, de forma que vai preencher as 30 linhas exigidas pela banca. No desenvolvimento 2, ela diz o seguinte: em segundo plano, que eu falei para vocês que ela faz a coesão sequencial com em primeiro plano, aí correto. Indivíduos com poder aquisitivo possuem mais visibilidade na conjuntura social e econômica. Nesse sentido, o filósofo Francis Bacon, na teoria da dialética do conhecimento, afirma que o homem intelectual alcança visões futuras na construção econômica. Quando ela coloca o nome do filósofo, Francis Bacon, esse na teoria da dialética do conhecimento deveria estar entre vírgulas e depois continuaria tranquilamente. Só esse erro. No próximo período diz outrossim, é uma coesão, que significa de igual modo. A segregação espacial é encontrada em grandes metrópoles no Brasil, acarretando-se o acesso à cidadania em exclusão aos indivíduos de baixa renda. Temos um problema neste período. Até mesmo um problema de falta de clareza, que vai ser erro da competência 3. Primeiramente, grandes metrópoles. Metrópole já é grande, não precisa colocar esse adjetivo grandes. Basta dizer encontrado em metrópoles. O maior problema, depois do gerúndio, quando diz acarretando-se o acesso à cidadania em exclusão aos indivíduos de baixa renda. Quando se lê esse período dela, verifica-se a falta de clareza, primeiro com o uso do gerúndio. Tomem cuidado. O gerúndio é uma ação que ainda não foi concluída. E para usá-lo, você deve passar essa ideia de uma ação que ainda não foi concluída. Só que acarretando-se o acesso à cidadania em exclusão aos indivíduos de baixa renda, essa parte aqui não dá para entender. Eu acredito que a ideia dela seria dizer que esses indivíduos de baixa renda, eles são excluídos da cidadania, que seria a ideia de ter o registro civil. E justamente na microtese dela, ela fala que indivíduos com poder aquisitivo possuem mais visibilidade na conjuntura social e econômica. Quase perde o foco, porque a ideia da visibilidade é em relação ao registro civil. Então ela quase desliza. Ela vai tentar se segurar no último período, quando fala a visibilidade da garantia do registro civil é importante para o desenvolvimento profissional do indivíduo. De certo, é inegável o apoio ao Estado, que também não deveria ser apoio ao Estado, deveria ser o apoio do Estado. Esse período deveria ser repensado. Tem um probleminha de mistura de ideias, faltou plano de texto. Acredito que por causa disso ela perdeu 40 pontos. Fosse um avaliador um pouco mais rigoroso, talvez ficasse com 120 pontos na competência 3, porque ele precisa melhorar. Primeiro, essa ideia do foco, de quem tem poder aquisitivo tem mais visibilidade, mas tem que trazer essa ideia da visibilidade para a questão do registro civil. Depois teria que organizar a ideia, as informações desse período que começa aqui pelo outrossim, para explicar essa ideia da segregação espacial nas metrópoles e essa questão de indivíduos de baixa renda serem excluídos. A ideia é boa, ela é muito boa, só faltou uma explicação. Outro
outro probleminha que quando começa a visibilidade da garantia do registro civil, ela não coloca um conectivo. Você poderia dizer, e aí, professora, não tem conectivo. Não tem, mas ela não perde o ponto na banca do Enem. Porque quando ela coloca o outro sim, o nesse sentido, ela já colocou aí uma coesão sequencial. A banca exige pelo menos uma coesão sequencial dentro de cada período, para o aluno não perder 40 pontos. 2 entre os parágrafos, pelo menos, e uma dentro de cada parágrafo, pelo menos. Mas é claro que se você construir o texto com todos os períodos iniciados pelos conectivos corretos, fica legal também. Você não pode errar a semântica do conectivo. Você não pode colocar um conectivo aditivo e a ideia que você está expressando é uma ideia de oposição. Teria que colocar a conjunção adversativa. Vamos à conclusão. A conclusão diz: diante do exposto, são necessárias medidas para a visibilidade da garantia de acesso à cidadania no Brasil. São necessárias? Não. É necessário medidas, porque o substantivo medidas não está determinado pelo artigo ou por um pronome que acompanha o substantivo. Ele não está determinado. Se ele não vier determinado, então essa construção estereotipada é necessário, deve permanecer invariável. Se por um acaso houvesse o pronome algumas acompanhando o substantivo medidas, neste caso são necessárias algumas medidas. Sem o determinante, é necessário medidas. Para a visibilidade da garantia de acesso à cidadania no Brasil, ela reafirma a tese. No próximo período, ela vai fazer a intervenção. Até o ano passado, a intervenção do Enem deveria conter 5 elementos. O agente, quem faz a ação que ele vai fazer para resolver o problema. A intervenção é uma resolução de problemas. O meio ou o modo que ele vai usar para resolver o problema, o efeito ou a finalidade, e fazer o detalhamento de um desses elementos que eu acabei de falar. Quando ela diz cabe ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação vai ser o agente, é quem vai resolver o problema. Órgão responsável pelo sistema educacional brasileiro, ela esqueceu de acentuar a palavra órgão, perde o ponto, e este órgão responsável é o detalhamento do agente. Ela fez um aposto. O que é um aposto? Uma explicação sobre o que é o Ministério da Educação. Fazer projetos sobre a garantia do direito civil do cidadão. É a ação, fazer projetos, por meio de palestras de informações previstas na Constituição Federal. Fazer palestras é um meio, as pessoas devem saber dos seus direitos para poder ir atrás, pelo menos essa ideia que passa. Em comunidades de baixa renda, com a finalidade de diminuir a invisibilidade de identificação na sociedade. Deve ser identificação, não tem o N depois do I. E este, com a finalidade de diminuir, é o efeito que ela colocou, ou seja, para que serve? Quer que a sociedade tenha mais visibilidade, principalmente as pessoas de baixa renda. Ela atendeu aos 5 elementos exigidos pelo Enem. E ela só vai fechar o texto dizendo: Dessarte, é notório que todos os cidadãos reconheçam seus direitos para que não ocorra semelhante à historiografia colonial no Brasil. Semelhante a, o que é semelhante a, já pede a preposição, e historiografia é um substantivo feminino. Então ela tem que usar a crase, o acento grave, que é o acento denotativo da crase. Ela faz o fechamento fazendo uma ponte, uma ligação com a introdução dela. Como ela começou, ela finaliza. Ela faz os parágrafos dela, todos parágrafos padrão. É um modelo que se tem de paragrafação que deixa todo o texto organizado. Como eu falei a vocês, eu tenho uma aula que gravei sobre isso. Também tem uma aula como tirar a nota 1000 no Enem, em que eu mostro um modelo de estrutura, aliás, a estrutura com os conectivos e os espaços, espécie, parágrafo padrão, para você seguir. Você pode juntar essa aula com essa de hoje, com a correção, organizando as ideias e já preparando o teu modelo, a tua estrutura, como você vai fazer lá no dia do Enem. Coloca o meu like e até a próxima!